Fala pessoal, voltamos para a nossa aula de número 3. A aula de hoje é sobre estratégias argumentativas. É a primeira parte dessa aula sobre estratégias argumentativas, ok? Então, vem aqui e presta bastante atenção ao que eu tenho para te dizer. Fala galera! Cheguei aqui para a aula 3, Estratégias Argumentativas, parte 1. Bora lá! Nessa aula, gente, nós vamos tratar sobre as maneiras, as formas que você, candidato ao Enem, ao fazer um texto dissertativo argumentativo, poderá utilizar em seu desenvolvimento, tá certo? De que forma você poderá argumentar e fazer com que o seu texto dissertativo argumentativo, tá certo? Seja considerado, portanto, um texto que cumpre com as funções pertinentes ao tipo textual pedido, né, pela prova. Tudo bem? Então, assim, como nós não ficamos só na teoria, ao final dessa aula também traremos aqui um exemplo. Nós vamos colocar em prática algumas das sugestões que nós elencarmos aqui. Iremos colocar em prática por meio de parágrafos, modelo, em relação à redação de como você poderia fazer esse texto, tá bom? E aí você treina em casa, treina algumas vezes, assiste a aula quantas vezes quiser e executa de forma perfeita. Quanto mais você exercitar, a perfeição você vai se aproximar dessa perfeição. Não é assim? Então, bora lá, ó. O que são argumentos? Argumentos são justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta: por quê? Em relação à tese defendida. Nós já falamos que a tese, ela se encontra onde, professor? Primeiro parágrafo, tá? Você cita ali na tese basta duas, não precisa ser 3, 4, 5, nem também só uma, tá? Uma vai ficar sua redação muito fraquinha, tá? 3, 4, 5 você não vai conseguir desenvolver tantos argumentos, portanto, duas você desenvolve ali cada argumento em um parágrafo. Segundo e terceiro, ok? Lá na tese você só cita, na introdução, só cita duas dificuldades, duas causas, uma causa e uma consequência, né? Um ponto positivo e outro negativo e assim vai, tá bom? Vamos lá. O que mais? Olha só. Estratégias argumentativas são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor como? O que você pode usar? Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas, lugares distintos. Tem muita coisa, né? Tem muitas estratégias que vocês podem utilizar aqui nesse ponto, né, da sua redação, que é o rascunho, né? Após você ter as ideias que vão nortear a produção do seu texto. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, trazendo como estratégia de argumentação o argumento concreto. Esse tipo de argumento é uma prova cabal do que está sendo dito pelo autor, né? A sua redação deve ter indícios de autoria. Quem é o autor da sua redação? Quem é? E isso é você. Você é o autor da sua redação, tá? E aí você vai trazer um argumento concreto, um dado estatístico, uma pesquisa confiável, certo? Um fato real, comprovável, né? Por meio da citação de uma fonte, de um jornal, né? Alguma fonte comprovável para que dê pertinência, legitimidade ao seu texto, ok? De leis, né? Enfim, textos legislativos,
Ok? Isso é o argumento concreto. Então, nós vamos passar da teoria para a prática, tá? Você sabe tudo que você pode usar agora, né, na sua estratégia argumentativa, e nós trazemos aqui um exemplo para você de como isso fica dentro do texto em si, como isso fica no parágrafo. Presta atenção, tá? O tema que nós trouxemos aqui, formação educacional de surdos no Brasil, já é um tema, né, abordado aí pelo Enem, a questão da formação educacional dos surdos no Brasil, tá bom? Então vejam só, o que é que vai ser utilizado aqui? Vale ressaltar também que a exclusão vivenciada por deficientes auditivos no país evidencia práticas históricas de preconceito. Práticas históricas de preconceito. Se eu vou utilizar como argumento esse de ser histórico, esse argumento histórico, né, que não é, vou dizer que não é de agora, né, que não se respeitam as pessoas com deficiências, especialmente aqui envolvendo os surdos, não é de agora, isso já vem do passado brasileiro, né, passado histórico, né, de tudo que a gente deixou de criar, de leis, né, enfim, de todas as circunstâncias que podiam ter sido o ambiente, o contexto que podia ter sido criado para a evolução de uma cidadania que contemplasse também os deficientes, no caso aqui, especialmente a formação educacional dos surdos. Então, você já sabe que nós vamos falar de uma questão histórica. Para tanto, eu devo iniciar aqui com um elemento de coesão a respeito disso, né? Aqui que nós estamos marcando nessa cor verde, tá? São os elementos de coesão intraparágrafos, nesse caso, intraparágrafos, que são necessários e avaliados na competência número 4, ok? A respeito disso, então, vou falar agora, vou trazer o dado histórico. Sabe-se que durante o século XIX, a ciência criou o conceito de determinismo biológico. Além de trazer um conhecimento histórico, a gente ainda traz um conhecimento científico, não é isso? Veja só, que maravilha! Como o corretor fica encantado com alguém que faz uma redação trazendo toda essa eloquência, esse conhecimento, né, esse repertório legítimo para a sua redação e falar sobre o tema proposto. Então, ó, século XIX, conceito de determinismo biológico, utilizado para legitimar o discurso preconceituoso de inferioridade de grupos minoritários, segundo o qual a função social do indivíduo é determinada por características biológicas. Isso, naturalmente, o candidato já estudou durante o seu processo, né, de ensino fundamental, médio, com certeza já estudou sobre isso. E ele vai trazer esse conhecimento para dentro da redação, tá certo? Feito o tópico frasal, nessa cor aqui, né, preta, desenvolvido por meio da estratégia de um argumento histórico. Você agora só tem que concluir o seu parágrafo, fazendo uma conclusão, né, o que está em azul aqui, nessa terceira parte. Seria o seguinte: desse modo, que é o elemento intraparágrafo coesivo, infere-se que a capacidade associada odiernamente aos deficientes tem raízes históricas. Olha aqui, ó, pessoal, presta atenção como o corretor gosta de ver isso aqui, ó. Raízes históricas, você disse no tópico frasal que eram evidenciadas por práticas históricas, e aí, na conclusão, ó, você diz: percebemos, infere-se, compreende-se que realmente temos raízes históricas que levam a essa problemática, né? Acarreta a falta de consciência coletiva, de inclusão desse grupo pela sociedade civil, certo? E aí, nós trazemos um segundo exemplo, né, para a gente concluir aqui a aula. Mais um exemplo, agora com causa e efeito. Nesse modelo, apresentamos
Você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências ou a consequência, uma consequência grande desse problema, dessa problemática. Tá bom? Vamos ver como ficaria na prática? Olha só. Aqui na cor em destaque, esse primeiro período é o tópico frasal, tá certo? Depois você vai desenvolver esse tópico, certo? Até, por fim, fazer uma conclusão desse tópico, ok? É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. A má alimentação dos jovens tem como causa a omissão do meio acadêmico. Isso é a causa, pessoal. À guisa de Kant, né? À luz de Kant, certo? Segundo Kant, de acordo com Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Você trouxe uma citação para dar ênfase à questão que você está trazendo, omissão do meio acadêmico. Portanto, as escolas brasileiras, aqui é seu desenvolvimento baseado na omissão do meio acadêmico. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes, ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso. Então você vê que a omissão do meio acadêmico, citando Kant como reforço, né, mostra depois como reflexo, né, como consequência, isso, que 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, tá? Apresentando assim, gente, um repertório legítimo, pertinente, produtivo, acerca de quê? Dos desafios relacionados à alimentação no Brasil. Dando a causa, omissão do meio acadêmico e o reflexo que é ou são, depende do que você colocar, né? Se um ou dois ou três, pode ser a causa, a consequência ou as consequências que você vai elencar no seu texto. É isso. Tranquilo? Deu para entender? Assista quantas vezes você precisar, quantas vezes você puder exercitar e faça direitinho isso daqui, né? Porque você vai conseguir uma nota 1000 com certeza. É isso que você quer, né? É isso que nós queremos também. Beleza, gente? Até a próxima aula, tá bom? Valeu!